Boa noite, pessoal, tudo bem? Cumprimentando, sejam bem-vindos, professor Maurício Jarra, professor Ronald Sclavi, professora Silvia Torreglossa e eu, Patrícia Mendonça. Estamos aqui para bater um papo com vocês sobre o ano de 2020 para a comunicação, né? O que ele trouxe para a gente em termos de erros, em termos de acertos e quais angústias esse ano de 2020 nos deixa, para que a gente reflita e faça algumas transformações nos rumos da comunicação em 2021. Então, a ideia é essa, fazer uma retrospectiva do ano e ver o que o ano projeta para a gente enquanto experiência para o ano que vem por aí, tá? Queria começar falando um pouquinho com os nossos jornalistas, né, o Ronald Sclavi e a Silvia, e depois um pouquinho com o professor Maurício Jarra sobre publicidade. Sobre jornalismo, gente, trouxe aqui uma provocação para a gente. Estávamos vivendo, acho que já há alguns anos, uma crise de legitimidade dos veículos tradicionais de informação, né? A gente via que parecia que as pessoas já tinham perdido um pouco a confiança, aquela coisa do manipula, não manipula, né? Estou sendo manipulado pelos veículos de informação. Qual é essa situação hoje? O que vocês acham que isso mudou? Mudou, não mudou? Se intensificou? O que aconteceu? Olha, Patrícia, eu acho que nunca antes na história, né, desse país, nunca antes a gente teve um foco tão grande sobre o jornalismo e sobre os jornalistas. Eu estou falando da sociedade como um todo. Todo mundo começou a observar o que estava sendo feito no jornalismo e de forma muito crítica e muito acirrada em relação às questões políticas e tudo mais, né? Em relação à legitimidade da imprensa mesmo, a imprensa que já está estabelecida, os grandes grupos de comunicação, ficou muito complicado, porque a gente que estuda teorias do jornalismo e teoria da comunicação, a gente sempre soube, né, que não existe isenção, né, Patrícia? Né, Sclavi? Não existe. A isenção nunca existiu, desde o começo da história. Só que agora, além da questão dessa... Porque o que a gente sempre fala com os alunos, com os jornalistas de informação, é que eles têm que buscar essa isenção, chegar o mais próximo possível da verdade dos fatos, não da verdade, que a verdade é subjetiva. Mas eu acho que, nesse momento agora, o que está despontando mais não é a mídia tradicional como formadora de opinião de uma forma mais, vamos dizer assim, de uma forma o mais próximo da verdade dos fatos. Eu acho que o jornalismo independente, principalmente na internet, os blogs, as pessoas que comentam sobre as situações, hoje em dia, tá, eles estão sendo muito mais procurados do que a mídia que a gente conhecia antes como tradicional. Então, tem uma vertente aí de pessoas que estão construindo uma história muito bonita, enquanto uma outra grande leva do jornalismo, às vezes, até faz, desculpa, mas faz até vergonha pela conduta e pela falta de afinco e pela falta de ética em relação à profissão, outros profissionais estão saindo por um outro lado, por uma tangente interessante, de formar uma opinião mais baseada na pesquisa, no jornalismo investigativo, mas de forma mais independente. Então, nesse momento, agora eu enxergo que o jornalismo tradicional das grandes empresas, os grandes grupos de comunicação, esse jornalismo está sendo colocado muito em xeque. Essa é a minha visão. Acho que é paradoxal, viu, Patrícia? Acho que é paradoxal. Essa tua provocação é boa, porque eu acho que, de um lado, tudo que a Silvia falou é muito verdade. A gente está sob ataque das instituições, a gente está sob ataque de parte da sociedade. O jornalismo nunca viveu um momento de um bombardeio tão grande. Eu diria que nós, pessoas físicas jornalísticas, corremos perigo. Hoje em dia eu penso duas vezes antes de eu dizer que sou jornalista.
Quando eu me formei, isso era um motivo de orgulho. Eu me lembro que entre as profissões mais populares na sociedade, de modo geral, estavam lá os bombeiros, quase sempre no primeiro lugar, porque o bombeiro só fazia o bem, né? Só salvava vidas, etc, etc. E o jornalismo vinha em segundo, terceiro. O jornalista era eu dizia que eu era jornalista, eu falava, jornalista, pô, que bacana, o cara é jornalista e tal. Agora eu falo, sou profissional de comunicação, consultor de comunicação, etc. Eu dou uma desviada, porque às vezes eu tenho um pouco de medo do que vem por aí quando você fala que é jornalista. Agora, por que eu digo que é paradoxal? Que pese a gente esteja num momento de ataque, de verdade, com todas as culpas do mundo para uma indústria de comunicação monopolista, que ficou preguiçosa dos seus processos mais óbvios, que são a checagem da informação, a busca da credibilidade, da verdade dos fatos, como bem colocou a Silvia e tal. Por mais que isso seja verdade, que a gente tenha responsabilidade sobre isso, ainda a imprensa como instituição é fundamental para a democracia. Não existe democracia sem imprensa livre. E aí eu acho que a pandemia e 2020 teve um ponto muito positivo para a gente, que foi a ideia de que a informação de qualidade, que é aquela que pode salvar uma vida ou comprometer, é preciso ser feita de um jeito profissional, é preciso ser elaborada com critérios profissionais. Porque o que não é profissional vira maluquice do tipo a vacina que vai mudar o DNA da pessoa, que é o que a gente está ouvindo. Então, esse jornalismo amador, ou essa produção amadora de informação, junto com mecanismos muito cafajestes que dão origem às tais das fake news, acabaram sendo algo muito favorável à prática profissional do jornalismo. Eu acho que o jornalismo está no momento de se reafirmar, falando, olha, você quer carne, você compra no açougue. Se você quer hambúrguer, você compra na lanchonete. Agora, você quer jornalismo, você compra num veículo de comunicação ou com um jornalista profissional no seu blog, no seu canal, etc, etc. Eu acho que isso pode ser muito positivo. Se a gente souber aproveitar esse momento, isso pode ser muito positivo. Há alguns sinais, mesmo entre os grandes veículos, além desse jornalismo independente que é fundamental, alguns sinais que isso pode ser verdade. As audiências de grandes jornais cresceram ao longo da pandemia, o espaço do jornalismo na televisão aumentou demais ao longo da pandemia. Jornais que estavam caindo em descrédito, como o Jornal Nacional, reocuparam um lugar de destaque na vida nacional. O Jornal Nacional voltou a ser o jornal, o grande telejornal do Brasil, com todas as reservas dessa afirmação, mas ele volta a ocupar esse grande lugar na sala de estar do brasileiro às 8h30 da noite. Então, tudo isso me parece que, se a gente conseguir aproveitar isso para um futuro próximo, aí pode ser muito bacana. Eu até faço aí um adendo, o radiojornalismo também foi uma coisa que cresceu absurdamente. A gente vê aí essas emissoras que são 100% notícia, com um aumento significativo da audiência. Eu acho que foi universal esse crescimento, né? Inclusive das mídias. Verdade. Outra colocação que eu ia fazer para a Silvia agora, que ela falou da questão desses jornalistas independentes, que na verdade nem são como que eu vou dizer? Nem estão ocupando um espaço dentro da mídia, né? Dentro das mídias digitais. Nem sempre esses jornalistas são jornalistas profissionais, né? Eles se colocam como jornalistas, mas às vezes não têm essa formação. Vocês acham que tem aí um surgimento dos influencers da informação, né? Está surgindo uma categoria nova aí, porque gente que não tem formação jornalística, mas se coloca como formador de opinião em determinados temas, política principalmente, pulula, né, nos canais digitais. Então, eu acho que esse pessoal que não tem formação, mas que forma opinião, né, tá tendo um papel talvez múltiplo de serviço e desserviço, né, tudo junto, desserviço e serviço. E aí eu queria saber a opinião de vocês. Eu acho que como você disse, né? Tem essa questão da falta de formação que às vezes pode causar um problema muito complicado, porque
quando a gente estuda o jornalismo, a gente não aprende só a fazer, a gente não aprende só a fazer as coisas na prática, né? Escrever um bom texto, ou fazer uma boa figura na televisão, ou ter uma boa voz no rádio. Não é bem esse o fundamento da formação, só isso, né, Patrícia? A formação em jornalismo, ela dá condições éticas, ela dá condições estéticas, ela dá condições de você entender os fenômenos da comunicação, né? A gente estuda muitas coisas, a gente estuda arte, a gente estuda o significado das coisas mais essenciais em relação a como lidar com a notícia. A notícia, para você chegar nela, leva um bom tempo para você conseguir responder aquelas perguntas do lead de forma interessante, inteligente, e que você consiga, de fato, passar alguma informação por aí. Então, assim, tem casos e casos. É lógico que tem pessoas extremamente esforçadas, que fazem um trabalho interessante, mas eu não sei, eu duvido muito se elas têm um rigor na apuração, se elas de fato vão passar adiante uma notícia, uma informação que foi checada, que os lados foram ouvidos, que esse texto foi de fato escrito assim com respeito à língua portuguesa. Então, embora tenham muitas pessoas que tenham muito conhecimento em alguns assuntos específicos, eu ainda acho que a formação em jornalismo ela é primordial para você ter condições e capacidade de fazer isso assim com primazia mesmo e respeitando mesmo o fato e se aproximando da verdade dos fatos. Então, eu vejo isso com bastante preocupação. Deixa eu só fazer uma perguntinha para o Sclavi, quando você falou é um momento ideal, né, para que a imprensa pegue essa massa e consiga sair de um buraco e se transformar no que realmente ela é. O fato do consórcio, esse consórcio que foi criado com um objetivo, eu achei o máximo, tipo assim, nós temos um problema, independente de que lado você está, né? Vamos falar dos veículos de comunicação, né? Nós temos um problema e precisamos resolver, nós precisamos de informação. E resolvemos. Precisa. Então, isso é uma luz no final do túnel que a imprensa mostrou para a gente de forma prática, olha, vamos se juntar e vamos dar informação correta. Isso vocês podem confirmar para mim que isso é um acrescento, já acrescento ao que você falou, e aqui já recomendo a quem nos assiste que acompanhe no Globoplay o documentário Cercados, que eu achei espetacular aquilo, muito bacana, e demonstra claramente o que a gente está conversando agora. Outra, somando a questão dos consórcios do veículo de imprensa, está o abandono do curral, do cercadinho em frente ao Palácio do Planalto. Eu acho que é mais um bom exemplo, esse abandono mesmo, uma decisão institucional dos grandes veículos de imprensa de abandonar aquele lugar. Ou seja, se o presidente da República quer falar com a gente nas condições, ele vai falar sozinho. Tchau. Com causas e tem consequências isso também. Ele continuou um tempo e tal ali naquela história, agora você não vê mais o cercadinho, né? Você não vê mais aquele lugar. Isso é um dado importante, mas a tua pergunta me dá um gancho interessante para comentar o que a Silvia colocou, que essa questão do tal do jornalismo amador, mas tem um problema sério, na minha opinião, que é o tamanho da opinião no jornalismo. Entre os gêneros jornalísticos existe o tal do gênero opinativo. Ele é importante. Eu adoro ler um artigo espetacular, pode ser de jornalista, de não jornalista, pode ser de especialista em determinada área, não tem problema. Eu, às vezes, gosto os grandes... Eu sou um cara originalmente do rádio, os grandes comentaristas do rádio, originalmente, eram advogados, eram homens do direito, porque já tinham aquela verve da palavra, aquela coisa de defender pontos de vista, não sei o que. Não tem problema nenhum, eu não sou tão corporativo nesse pensamento. Mas opinião tem um lugar, informação tem outro lugar.
esse advogado, esse historiador, esse jogador de futebol, esse qualquer médico agora, esse Rubbles da vida, ele pode comentar um assunto, ele tem autoridade, até legitimidade, eventualmente pode ter até legitimidade para isso. Vivemos numa democracia, liberdade de imprensa, blá, blá, blá. Mas esse cara não sabe fazer um negócio que, para mim, caracteriza a nossa profissão. Você pode ser jornalista, você pode ser um monte de coisa, mas se você, na alma, não for um troço chamado repórter, você não é jornalista. Você não é. Essa é a alma do jornalismo, chama reportagem, que é ir lá, ouvir fonte, ir lá, de um jeito, ou ir lá ou vir aqui, né? Que agora a gente não pode mais fazer um monte de coisa em relação por conta do distanciamento social e tal, mas tudo bem, você tem que ir atrás da fonte, confirmar, checar 1, 2, 3 vezes, tal, toda a metodologia de apuração. Isso é um fazer, isso é um ofício que é a alma da profissão. Opinar não é tão complicado. Aliás, é barato opinar. É sempre mais simples opinar, né? Comentar. Agora, o relato com a apuração correta, do jeito certo, quem faz é um bicho chamado jornalista. E dentro da gama de coisas que a gente sabe fazer, essa é a mais importante, que é a tal da reportagem. E eu acho que a reportagem é uma descoberta que precisa ser... A gente precisa redescobrir a reportagem do jornalismo. Eu vejo, por exemplo, acompanhei, fiz parte do júri do Prêmio Vladimir Herzog, e a quantidade de reportagens incríveis feitas não por iniciativa de veículos, mas por iniciativa de jornalistas dos veículos. Vejam, talvez o leitor, o ouvinte, o telespectador não sabe, mas a maior parte das grandes reportagens produzidas no Brasil hoje não foram pautadas pelos veículos, mas pelos jornalistas que muitas das vezes desafiaram os seus veículos para conseguir fazer aquela reportagem virar alguma coisa. Então, o fazer uma reportagem, eu acho que junto com isso que você colocou, já o consórcio dos veículos de imprensa, essas posturas unidas, etc. Junto com isso, a revalorização é o próximo passo. A gente precisa partir para aí, né? Individualmente, na imprensa independente, na grande imprensa, onde for. O jornalismo é reportagem. Desculpa, me estendi demais aqui falando sobre isso. É isso. Colocando, então, complementando um pouquinho, Sclavi, essa questão do consórcio, eu tinha até puxado uma provocação para vocês, que, num primeiro momento, essa busca pelo jornalismo de dados, né, você fazer essa construção a partir de dados puros, foi uma transformação, né, para o jornalismo que a gente estava vivendo. O nosso momento do jornalismo no início de 2020 não privilegiava em nenhum momento essa busca de dados, ele trazia tudo. Isso muda a relação das empresas, da imprensa, dos editores, das empresas, com o poder público. Há uma ruptura, porque, de repente, eu já não vou mais na minha fonte oficial, que é o Ministério da Saúde. De repente, eu tenho que buscar outras fontes. Então, há uma ruptura. E se há essa ruptura, em que medida ela afeta a produção da informação por esses veículos de imprensa que acabaram trazendo à frente o interesse público da sua fonte oficial de informações? Então, como que ela afeta essa relação do governo com a imprensa? Silvia, você quer comentar? Eu quero fazer um adendo, né? Mas é mais algo que eu venho pensando bastante, até por estudar essa questão da tecnologia. A questão é saber ler esses dados, né? Então, podem haver 1 milhão de dados, pode haver uma planilha imensa, pode haver, enfim, pesquisas e um monte de coisa. A grande questão que eu tenho apontado muitas vezes para os estudantes e para os colegas é como que essas pesquisas puras, esses dados puros, eles estão sendo lidos. Então, em primeiro lugar, antes de qualquer comentário a respeito disso, é importante que as pessoas aprendam a ler esses dados, se for mesmo esse um caminho, que eu acho um caminho interessante do jornalismo, e até um caminho mais que possa dar um resultado um pouquinho até melhor do que ouvir determinadas instituições no nosso país. Eu acho que a leitura correta dos dados, a gente pode chegar a respostas
muito mais próximas do fato, da verdade do fato, do que receber esses dados já compilados e mastigados e ressemantizados pelas estruturas. Mas é preciso que a gente saiba ler esses dados, ter um olhar crítico, conseguir enxergar, é uma coisa meio Matrix, entendeu? Os dados pulam da tela e informam a gente. Se a gente Mas essa consegue... já não é uma sacada do profissional de jornalismo, Sil? Será que essa já não é uma sacada que a formação do jornalista já traz para a gente na universidade? De você saber fazer essa leitura com isenção desses dados puros? Sim, por isso que eu acho que a partir do momento que a gente conseguir, de fato, ler os dados e conseguir interpretá-los, a gente vai chegar muito mais próximo da isenção. E não vai ficar na dependência de que alguém faça isso pela gente. Sim. A lei de transparência da informação, ela foi fundamental para que isso pudesse ocorrer, para a gente poder estar discutindo isso aqui, né? É uma lei de 2009, na verdade, e a gente está começando historicamente a brincar com isso. A gente não sabia brincar com isso. Agora, no dia a dia, acontece uma coisa que eu acho que está na origem da tua pergunta, que eu achei muito boa, Patrícia, que é assim, de um jeito ou de outro, isso é mais uma fronteira para o jornalismo, não passa a ser a única, né? Cultivar a fonte e estabelecer uma relação boa com a fonte é ainda fundamental, é de grande importância, porque a informação, além de tudo que vocês já colocaram aqui, esse tal do mundo dos dados e tal, é um mundo que precisa ser humanizado. É um mundo que precisa ser humanizado. Quando você se depara num emaranhado de números e de informações, esses números e informações precisam ter nome, número, endereço. Vejam o próprio exemplo em pauta aqui. A gente se impressionou com os primeiros 1.000 mortos, os primeiros 10 mil mortos, os primeiros 30 mil mortos. A gente está em 180 e é pé de página, entendeu? A gente tende a naturalizar a coisa que entra e o problema dos dados um pouco é isso. Se a gente não humaniza isso, é muito complicado. E tem uma outra questão que eu acho muito importante no dia a dia, no fazer jornalístico, que é nós, jornalistas, temos que nos abrir nessa história dos dados para a participação de outras figuras não jornalísticas na nossa produção. O que eu quero dizer com isso? Gente de TI, gente especializada na tal da raspagem dos dados, porque a gente está falando de bases gigantescas, né? Eu vejo de forma muito positiva, por exemplo, a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo formando bases específicas para os seus associados. Por exemplo, tomando para si algumas bases específicas, você é um associado da instituição e você tem acesso por ser associado àquelas bases para fazer as suas matérias. Ou seja, já está acontecendo isso, coletivos jornalísticos, instituições jornalísticas disponibilizando bases de dados. Agora, o que bem a Silvia colocou, você precisa saber raspar o danado, né? É uma vassoura esse negócio de jornalismo de dados. Quanto mais você fecha as cerdas da vassoura, mais você consegue tirar dali informação. E depois de tirar, você precisa encontrar nexo nas informações. E para terminar essa história, a gente precisa incluir entre as habilidades clássicas dos jornalistas, quase todas da coisa de humanas, do texto, da interpretação, a matemática, o raciocínio matemático. É um fato, não existe dado sem contabilização de coisas. Desculpa, acabou esse... Eu me lembro que eu estudei um ano de estatística quando eu fiz jornalismo e já nessa época todo mundo queria matar o professor de estatística. Os caras que pensam matematicamente com essa fronteira dos dados se darão melhor do que aqueles que não pensam matematicamente. E não é ou, é e, né? Tem que saber escrever ainda, tem que saber as humanidades todas, mas agora os números fazem sentido. Sim. Gente, eu vou dar uma invertida aqui para falar um pouquinho com o Jarra, que ele está ficando meio isoladinho. Não, é comunicação. Comunicação é tudo aí, né? Pois é. Jarra, eu tinha pensado assim, que esses novos formatos em comunicação estão afetando também a publicidade de maneira irreversível, né? A publicidade com as novas plataformas, que são múltiplas,
ela tem que se reinventar. Não dá para eu pegar a mesma peça publicitária que eu transmitia na Globo e colocar para transmitir lá no Instagram. Eu vou ter que fazer adequações, né? De linguagem, adequações de tempo, de imagem, de, sei lá, diversas são as adequações a serem feitas. Esses novos formatos na publicidade têm trazido o retorno que a publicidade espera? Porque se você tem múltiplas plataformas, se você hoje escolhe o seu consumidor, se você tem como rastrear os hábitos de consumo, né? Se você tem como cercar o seu público-alvo, será que o investimento não está sendo muito grande para você conseguir acessar todos esses pequenos públicos? Será que está valendo a pena para a publicidade utilizar tudo isso, ou ela vai ter que, em determinado momento, abrir mão dos modelos tradicionais e ficar só na mídia digital? Bem, esse ano está sendo um ano muito específico para todo mundo, né? Para quebrar paradigmas, para inverter o jogo, para fazer... a pandemia veio para mostrar para a gente um monte de coisas. E quem não tiver atento vai passar batido. O que eu tenho visto aí é o seguinte, a gente está falando de tecnologia, a Silvia, emendando até o que o Sclavi falou, né? O estatística 1 ano. Primeiro, o publicitário tem que parar, principalmente o brasileiro aqui, apesar que a gente é cobra pra caramba, a gente é premiadíssimo com vários cases, mas com certeza mudar o mindset. Quer dizer, o que a gente fez de uns 5 anos para cá, que ainda estava lá, o pessoal não queria mudar, mas estava mudando, não, nós fomos jogados a ladeira abaixo, né? E é tipo assim, ou você muda, ou você vai morrer, com certeza. Então, eu tenho acompanhado muita coisa, eu tenho parceiros em tecnologia, a própria Silvia, né? E a gente percebe o seguinte, primeiro mudar a cabeça, aquela coisa de fazer a propaganda off, não, já vem, eu sou testemunho da história que eu já vi uma mudança, então era tudo off, aí acabou aparecendo on, e aí se misturou tudo, só que o pessoal ainda estava meio analfabeto no online. E o que aconteceu foi que, sim, tivemos que fazer cursos rápidos, tivemos que mudar os graus para a direita, para a esquerda, para que a gente consiga fazer alguma coisa decente. Muita gente foi empurrado para isso e está continuando a fazer o que vinha se fazer há 3, 4 anos atrás. Muita gente está vendo as grandes empresas, não só agências, mas empresas, as empresas grandes já estavam estudando isso há um bom tempo, e as agências, sim, estão captando que, como falava a nossa amiga Lisley, outra jornalista aí de plantão, que sim, a transmídia é cada vez mais usada, é necessário, porque na realidade a gente tem que acoplar, não é tirar, é acoplar. E o que estava sendo tirado está sendo modificado, como a gente ouvia falar de cinema, com os streamings, o cinema vai morrer. Não, são experiências diferentes. Então, o cara que é esperto, o que ele faz? Ele pega todo o ferramental e usa todos da melhor forma, de acordo com a necessidade, de acordo com o target. Quer dizer, eu vou pegar o jornalismo, eu vou pegar uma notícia, ainda funciona, se eu vou pegar a notícia, tudo bem, você está no rádio do seu carro, ou nem tanto agora, né, no rádio do seu carro, mas sim, você vai ouvir o rádio naquele período matutino, aí depois você para, vai pegar a web, vai pegar a televisão no horário X. Então, o ideal aí é você fazer essa mescla
não perder nada, claro, mas com qualidade, usar todo o ferramental disponível que você tem, certo? Mas, principalmente, além de mudar todo, pegar todo esse ferramental e ir colocando na sua caixinha de ferramenta, né, nesse toolbox, é você mudar a sua cabeça, que é o quê? Não adianta você resolver fazer marketing digital. Eu tenho exemplos práticos que eu tenho clientes que resolveram, por desespero, empresas do ramo industrial, que por desespero resolveram fazer marketing digital. E aí você tem algumas pessoas dentro dessas corporações que não conseguem ainda maquinar aquela informação toda, o custo por mil, mas espera aí, eu entrei na landing page, mas espera aí, isso aqui não estou conseguindo entender, quer dizer, as pessoas ainda estão um pouco atrasadas. Então, primeiramente, você tem que mudar o mindset, falar, isso que nós temos, sim, é isso que nós temos. O que a gente pode fazer com isso? E acoplar as ferramentas, não jogar fora nenhuma, e sim modificar, como a gente sabe que a velocidade, né, da informação, quer dizer, mudou a velocidade, claro que mudou. Hoje você tem jornalista e não jornalista, e meio jornalista. Sim, o que nós vamos fazer com tudo isso? É pegar tudo isso, e eu tenho certeza que esse ano, em 2021, a minha mulher é psicóloga, ela fala que as pessoas, né, fazem assim, primeiro elas vão para aquele outro lado, para depois voltar ao meio e seguir essa média, né? Primeiro você vai lá, então todo mundo foi para a web agora, foi todo mundo empurrado ladeira abaixo, um monte de porcaria está acontecendo, vai chegar agora 2021, 2022, e vão começar a se estabelecer, muitos vão morrer pelo caminho, né? Vários, milhares vão morrer, porque não mudaram a cabeça, mas muitos perceberam que o futuro é digital, mas não é só o digital, é o que você faz. Tem alguém para pensar ali, pensar estatisticamente, né? Como o Sclavi falou, somente ROI, principalmente, inclusive existe até ROI para você saber. Eu estava lendo esses dias sobre gênero, sobre negros na publicidade, sobre mulheres, sobre homens, sobre tudo isso, e existem institutos agora especializados em ver quanto percentual de negros estão na comunicação, quanto percentualmente as mulheres estão sendo denegridas, quantas comunicações ainda são feitas de forma errônea, né, que não se adequaram. Então, se você for ver, está na pessoa que aperta o botão e não na ferramenta, né? Ferramenta existe, você vai acoplar, mas principalmente tem que haver a modificação desse profissional, né? Acoplando esse montão de ferramenta que a gente tem e falar, bem, o que eu vou fazer com tudo isso? Porque eu vou acessar o meu target de várias formas. Ele está deitado de pé, ele está com o dedinho rolando no metrô, ele está sentado na casa dele, ele está com o smartphone, ele está com o tablet, ele está, sei lá, ele está com... Nossa, uma revista, achei uma revista aqui, né, um off. Tem que se comunicar através daquilo também, porque você tem... Já. Oi, desculpa, fale. Não, uma pergunta para você. Essas chamadas novas mídias aí, que foram citadas em princípio como as porta-vozes do jornalismo novo, do jornalismo... não vamos nem falar só de jornalismo, de um conteúdo mais fresco, de um conteúdo mais... até de entretenimento, né? Tem aí novas mídias, grupos independentes lá, Porta dos Fundos, que estão fazendo com humor um negócio fora do padrão. Inclusive propaganda da melhor qualidade, publicidade da melhor propaganda. Isso, nossa, pois é. Cara, no que diz respeito ao conteúdo informativo, eu consumo demais, eu sou um consumidor importante disso aí,
eu nunca tive tanta gente me pedindo dinheiro para consumir informação. Ou seja, todo mundo que está nesse terreno independente termina um podcast incrível e fala, então, se você puder entrar no Catarse e depositar um dinheirinho, não, se você puder ser sócio do The Intercept Brasil, não, porque se você puder, cá entre nós, a gente sabe que não, a história, não vou falar, eu queria o teu comentário, já você é o cara aqui. Teremos essa forma, essas vaquinhas com uma forma de financiamento razoável? Isso vai salvar o mundo? Não vai? E a publicidade acordou para esses caras novos todos? Olha, eu consumo um podcast por dia, pelo menos. E eu não ouvi ainda um anúncio no podcast. Eu volto a falar, eu vejo o mundo, muita coisa, algumas coisas foram descartadas, né? Mas eu sou um cara que acoplo, né? Então, essas vaquinhas funcionam, sim, é um mecanismo como o Meteoro, por exemplo, qualquer outro aí que você ouve, fazer uma forma de se subsidiar. Por quê? Porque nós estamos na era do marketing 4.0. O que é isso? O Otto Porris diz, né? É o seguinte, cooperação. Eu só consigo fazer alguma coisa se você me ajudar. Uma empresa gigante só vai conseguir manter o produto dela, que é commodities, se ela der alguma coisa para você e se você concordar, e se você der sua opinião, se você achar relevante. Tanto que hoje a palavra de ordem, além do mindset que eu falei de mudança, é a cooperação, marketing de conteúdo. Então, eu tenho que escrever alguma coisa para você relevante. Eu acho até isso bom, eu acho isso fantástico, porque a gente perdeu, ficou um pouco rarefeito, né? Perdeu-se aí o rumo da história, mas está se voltando o seguinte, Sclavi, se eu quiser olhar para você e ouvir você, você tem que me dizer alguma coisa relevante. Aí eu até ouço você, te dou um dinheiro para você continuar, né, a fazer o que você está fazendo com qualidade. Então, vaquinha sim funciona. É uma das coisas que eu acho que vão ser mais prominentes aí, é o que vai rolar, é o que vai sustentar muita gente, e de forma até, digamos assim, consciente, porque você pega essas mídias, né, esses grandes conglomerados, existe uma distância gigante de você dele, né? Hoje não, como você tem o marketing cooperado, eu detono, eu acabo com a sua empresa, eu tenho o poder, se eu apertar o botão hoje agora, os haters, inclusive os famosos, eu aperto e destruo você. Então, o que está acontecendo? O que está acontecendo para mim é o seguinte, ou você é honesto, ou você me fala coisa relevante, o seu produto, tudo bem, eu posso até usar, mas existe um propósito nisso, e aí eu consigo, nesse meio do caminho, pedir dinheiro para você para falar, olha, eu estou construindo uma coisa aqui legal, que eu vou te dar informação, é relevante, e aí você, por osmose, vai me ajudar. Por quê? Porque eu sou relevante para você. Então, eu acho até legal, tem a ver com esse jornalismo que você falou, estamos no momento de fazer o seguinte, limpe a sujeira total que a gente mesmo fez, tanto publicitários como jornalistas, eu estou falando de comunicação, né, 2 pilares aí grandes, se o cara não colocar um negro na comunicação, mas detalhe, com propósito, ele está fora. Se ele colocar uma vírgula, uma frase que seja pejorativa em relação até aos homens, né? Que a gente está sofrendo isso, é um movimento até sutil, mas que está vindo nessa... É tipo assim, quem disse que homem não pode lavar roupa? Quem disse que o homem não pode fazer
coisas de casa, né? Se você não disser isso com propriedade, com honestidade, com propósito, eu vou me ofender também, o homem. Já, Então, só fazendo aí uma pequena interrupção sua para pois não. um gancho que você me deu aí. 2, na verdade. O primeiro é sobre a apropriação que a publicidade está fazendo desses temas polêmicos, digamos assim. Sustentabilidade, né? É difícil ouvir que empresas como Johnson & Johnson, como Gessilever, hoje estão preocupados em proteger o meio ambiente, que eles destruíram durante décadas, né? Então, a publicidade hoje vem explorando muito essas bandeiras, que são sustentabilidade, a questão racial, né? A questão LGBT, os direitos humanos como um todo, e eu acho que isso é uma tendência que só vai crescer, né? E a gente torce para isso, porque se até agora a publicidade fez um papel de legitimar o machismo, por exemplo, e eu vou dar como exemplo para você a publicidade do Veja, multiuso, né? Que é extremamente machista e recentemente fizeram algumas modificações, que veio um japonesinho com um Veja para limpar uma oficina mecânica, aí já não era casa, quer dizer, você desloca um pouquinho essa questão machista e tenta redimir determinadas marcas, mas é bem difícil, né? Mister Músculo, por exemplo, é um exemplo claro. O próprio nome do produto é machista, não tem jeito. Cara, Então, como que você vê isso, essa busca na publicidade por pautas mais sociais, né, por pautas mais fundamentais para a sociedade, para construir comportamento, porque a comunicação constrói o comportamento das pessoas. Sim. E como que você vê essa busca, né? Você acha que isso vai... Como você falou, hoje em dia não tem como você fazer publicidade se você não colocar o negro lá. Ele tem que ocupar o seu espaço. Como que isso está funcionando no produzir publicidade no Brasil hoje? Bem, eu fiz pós em branding. Eu escolhi branding porque eu queria ter uma visão um pouco mais holística da marca e não do produto, né? E branding trabalha com gestão da marca, né? Gestão daquele patrimônio maior que é aquilo lá. Então, voltando àquilo que eu falei, como é que eu vejo é o seguinte: sim, nós estamos no 4.0, no marketing 4.0, não me interessa mais escalabilizar produto, eu já estou fazendo isso há zilhões de anos, não interessa mais. Não adianta nem eu mais falar de sustentabilidade, né? Adianta é o seguinte, eu fazer e mostrar da melhor forma. Então, existiu aí um momento de se produzir, escalar produto, depois atender o cliente, depois falar de sustentabilidade, né? Empresas politicamente corretas, etc. Hoje não tem mais essa. Eu volto a falar, eu vou fazer um paralelo com o jornalismo, que é muito show de bola, que é assim, ou você fala a verdade ou você está fora. Ou você tem esse pilar, inclusive o pilar do branding você viu algumas empresas há um tempo atrás, eu não vou falar nomes aqui, que fizeram storytelling e mentiram, porque acharam que era legal storytelling, contar uma historinha bacana, isso é branding, né? Até o Porta dos Fundos fez aí uma coisa muito engraçada, vai aí a dica, branding é uma experiência, só que é o seguinte, eles estavam naquela, vamos fazer, legal, fizeram e dançaram, tiveram que sair fora, perderam mercado, perderam franquias, perderam um monte de coisa. Hoje é a verdade. Nós estamos, até ia falar para o escravo, que nós estamos no momento de separar o joio do trigo, separar jornalista de não jornalista. Nós temos aí tecnologia que levou todo mundo com a câmera na mão, esse é o discurso da mídia ninja, né? Se eu tiver uma bateria e um celular, eu vou detonar. Legal, detona, você está lá na coisa que você não tinha com a publicidade. Eu não tinha tanto mecanismo de passar as coisas, de vender produto. Hoje eu tenho um monte, só que, detalhe, eu acho que as pessoas estão meio com o saco cheio
né? Eu acho que esse é o português claro, de coisa, vou vender por vender, não, eu quero fazer mais do que parte, eu quero que você fale a verdade para mim. Então, nós estamos indo num caminho certo, mas hoje eu li que 82% ainda das empresas, ainda, por exemplo, exploram o branco. Claro, existe todo um histórico aí, né, que a gente sabe de países, etc. É o histórico nosso, da humanidade, né? Mas eu li também que uma empresa poderosa dos Estados Unidos, varejista, fechou suas 17 unidades porque resolveu colocar um broche no peito, onde colocavam-se assim no Black Friday, você pode tirar tudo de mim, inclusive a camiseta, sabe? Era uma analogia. A brincadeira da campanha é: tire tudo de mim. Isso não cabe mais. Isso não dá. Os caras tiveram que fechar a empresa. Fecharam a empresa. Outra coisa importante, como eu falei, que está no caminho certo, que como nós temos a aba aqui, a Associação Brasileira de Anunciantes, nós temos uma poderosa nos Estados Unidos, eu esqueci o nome agora, eu vou lembrar. Ela fez um manual para que você, as agências, os anunciantes, possam desenvolver comunicações, digamos assim, decentes, reais. Vamos fazer direito? Nós temos regras que nós temos que seguir, né? Diversidade sexual, de gênero, nós temos regras, isso foi feito pesquisa e foi criado um manual para que você possa, de boas práticas, orientando os profissionais de comunicação a desenvolver campanhas, porque tem que mudar o mindset, né? Isso tudo está arraigado na gente, né? O preconceito, racismo estrutural, um monte de coisa. E você não tira amanhã, né? Mas você pode orientar. E eu estou vendo movimentos muito interessantes na publicidade, apesar de termos ainda, assim como aquela palha de aço, se eu não me engano, do Rio de Janeiro, que equivocadamente não, você tem que mandar o cara embora, né? Porque ele não notou você tem que ter uma visão holística, não é só dar a notícia, como o Sclavi falou, você tem mecanismos gigantes para dar notícia, mas e aquela, de onde veio aquela notícia? É a mesma coisa o cara que vai lançar um produto chamado lá, como é que é? Era alguma coisa de cabelo. Crespo. Não vou lembrar. O Crespo. Não cabe o cara, e é por isso que eu falo do mindset, o cara tem que estar ligado, tem que estar com a parabólica para ver o que está acontecendo, né? Para você não fazer uma coisa ridícula como foi feito, aí você fica pensando, será que não teve um gerente de produto, o chefe do gerente de produto, alguém que falou assim... mas... eu quero te acrescentar uma coisa que eu acho muito importante. Isso aí só tem uma solução, na minha opinião. Você colocou muito bem. A gente tem que resgatar a verdade nesse processo. Sim. E a verdade nesse processo só vai ser resgatado quando os negros estiverem nas redações, os negros estiverem nas agências de publicidade, a população LGBT estiverem nas redações, nas agências de publicidade, quando o homem ganhar a mesma coisa que mulher, sabe? Então, assim, a gente pode até fazer uma comunicação baseada no manual A, B ou C, que vai encontrar meia dúzia de regras para um discurso equitativo, inclusivo, blá, 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 blá. Mas nunca vai ser verdadeiro e reconhecido como tal se a gente não der o lugar de fala a quem tem esse lugar de fala. E nenhum manual traz isso, né? Mas eu vou nenhum manual traz. Exatamente. Não, claro, isso é fundamental. Isso é fundamental. Eu orientei o TCC de um aluno negro, que fez um trabalho incrível sobre racismo estrutural nas redações do Brasil. E na hora que ele procurou personagens para entrevistar, eu me deparei com a tristeza, a angústia. Bom, primeiro que ele teve que escolher um orientador branco,
o que já é absurdo, por um motivo muito simples, não havia orientadores negros para ele. Imagina. A minha figura nesse trabalho já era uma coisa estranha. Segundo, na hora de eu pensar, não, tem vários jornalistas aí que a gente pode pensar em entrevistar, tem e também tem... Cara, é angustiante. Então, se a gente quer verdade nisso aí, de verdade, que realmente quer verdade, a gente precisa mexer. É legal que tem um manual, é legal que a Folha de São Paulo tem editoria de diversidade, que todo dia lá tem uma matéria que fala com esse viés e tal, mas isso não pode ser assim, o espaço para publicidade ter X quantidade, não, tem que ser transversal, a gente tem que pensar nisso de verdade. Sim. E só quando esse povo estiver mais junto da gente, a gente vai ter essa verdade. Mas, ó, eu vou complementar isso aí. Eu vou complementar isso aí. Sim, não é manual que resolve. Mas eu estou falando que nós estamos numa época, estou estudando isso, eu até dei aula semestre passado sobre isso, desse famoso, falando do marketing 4.0, quer dizer, vamos falar de conteúdo. Se eu não te der conteúdo, eu não sou relevante. Se eu não falar a verdade, eu não sou relevante. Então, sim, existem em vários segmentos, e a gente está aqui na área de comunicação, eu não tinha, por exemplo, eu tenho 56, eu sou de uma época que não existia diretoras de arte. Não existe diretor, ainda não existe diretor. Agora sim existe diretora de arte. Eu não estou falando só de negro, tem problemas mais latentes, claro. Mas é o seguinte, se você tiver um manual, se você tiver agência de criação, né, como a TED, a Kennedy, que é americana, fez uma pré-seleção como a Magazine fez agora só para negro, se você começar a mexer o caldo, estou falando que nós estamos bem no meio disso aí, nós estamos no meio, alguém fazendo manual, fazendo campanha, contratando X e não Y, isso eu sou de juntar, né? Então, sim, o lugar de fala. Primeiro, eu sou da época que ninguém falava, agora estão falando, muita porcaria. Então, o que nós vamos fazer? É o joio do trigo. Então, esse manual serve, vamos ter mais contratadores para a minoria. Nós aqui, os 4 pelo menos, somos formadores de opinião, então, quando eu faço uma comunicação, quando eu escrevo algo, quando eu falo para alguém, eu já está inserido tudo isso em mim, então eu consigo passar para frente. Eu vejo pessoas mais novas já preocupadas com essa coisa e fazendo efetivamente, e melhor. Volto a falar, o que eu leio e vejo por aí é o seguinte: se você não falar a verdade, se a marca, né, vamos falar marca, falando de comunicação, se a marca, que sou eu, o Sclavi, como jornalista, ou já fazendo uma comunicação, se não for honesto, se eu não tiver um propósito real, você está fora. Tem é o que apareceu nos greenwash, não sei se você viu, no marketing 3.0, apareceu inclusive um termo chamado greenwash, que era o seguinte, eram as empresas que falavam, sim, nós somos sustentáveis. Aí, na hora que você ia cavocar, o cara mudava a identidade, colocava a cor, fazia... Mas, no fim, eles foram taxados como empresas greenwash, porque eles falavam uma coisa, e o mercado também não tinha maturidade para contestá-los, muitos dançaram. Mas agora, efetivamente, você vê um monte de empresa indo por água abaixo. Por quê? Porque em 5 segundos, peraí, isso aqui não é verdade, não. Esse cara está pisando na bola. Inclusive, estou aqui no supermercado e vi que não é nem verdade, né? Não vamos nem amenizar, é uma mentira. Aí o cara destrói na rede dele e essa rede reverbera e lá. Então, nós estamos bem nesse meio do furacão, onde essas empresas mídias de mídias que trabalham com informação, muitas vão cair e outras
empresas de comunicação, campanhas ou marcas, também vão por água abaixo, porque mentira, não engole mais, entendeu? Fale, Silvia. Gente, falando sobre verdade, a gente começou falando aí de erros, acertos e angústias, falando de verdades e mentiras, né? Eu queria colocar aqui uma angústia minha que tem relação com as fake news. Porque desde o início da minha formação em jornalismo, a gente fala em manipulação dos meios de comunicação, né? A hegemonia dos meios de comunicação. Né? Os meios de comunicação manipulam as massas. Só que a gente vem de uma formação, e eu acho que de uma história, que a imprensa realmente manipulava, mas ela manipulava a verdade, né? A veracidade do fato. Então, fulano foi sequestrado. Então, eu construí um texto em cima dessa verdade, com uma formação de opinião e embutido ali um processo de manipulação. Hoje, não. Hoje, as fake news manipulam com mentiras. E mentiras contadas tantas vezes que passam a ser consideradas verdade. Isso é uma angústia que não é recente, ela não veio em 2020. Só que em 2020, essas fake news em 2020, elas tomaram um outro vulto, porque acabaram mexendo com saúde pública, né, com vidas, acabaram mexendo com a questão da vacina. Hoje, eu discutindo com um colega médico, eu falando para ele que eu não acreditava que eu, 12 anos trabalhando em saúde pública, hoje estou discutindo se vou tomar ou não vou tomar a vacina para a Covid. Eu sempre fui radicalmente a favor da vacina e hoje estou me questionando qual vacina da Covid e se vou tomar. Então, assim, a gente chegou num ponto em que a mentira, as fake news tomaram um vulto tamanho, que é uma angústia. Aonde isso vai nos levar? Eu queria saber a opinião de vocês. É uma indústria, na verdade, né? Tipo assim, a mentira, ela está sendo muito melhor construída do que, às vezes, a verdade está sendo dita. Porque a verdade não tem que ser construída, ela tem que ser dita. E a mentira está sendo construída. E o que me choca é que tem muitos profissionais de comunicação que trabalham na construção dessas mentiras e trabalham tão bem que acabam dando essa maquiada a ponto de que pareça ser verdade. Por exemplo, tem sites, blogs, portais que são criados. Sim. E as matérias, elas estão categorizadas, elas buscam a verdade dos fatos por um tempo, cria-se um público e uma credibilidade, e aí começa a lançar as questões da fake news. Então, porque antes, algumas coisas eram grotescas. Então, você lia um texto, é igual esses golpes por WhatsApp, me deposita R$6.000 que eu te pago daqui a pouco, sabe? Aquelas coisas. Uhum. Então, tem uma questão que eram grotescas. Agora, não é tudo grotesco. As coisas são bem editadas, são bem elaboradas. Sim. Tem comunicação bonita, né? Porque se você for pegar o seu tempo e checar cada notícia que você recebe, aí que você não consegue. Então, assim, eu falo que antes da gente produzir coisas, né, temos que deixar de disseminar as coisas dessa maneira, né? Então, é uma luta que a gente não tinha tanta essa preocupação há um tempo atrás, e agora a gente tem que ter de não passar adiante essas questões, né? Eu só quero colocar uma coisa que está relacionada a isso também, e está relacionada à fala do Jarra, que eu falei muito esses dias sobre curadoria. Eu tenho falado muito sobre a importância da curadoria na comunicação. É um termo que vem sendo cunhado há um pouquinho mais de 10 anos dentro do jornalismo, dentro da comunicação, que antes estava sendo trabalhado por outras áreas. E a gente tem que trabalhar essa curadoria até nessa questão do fake news, né? Temos não só que dizer é fake, temos que dizer por que é fake, né? Então, tem muita gente já fazendo isso, fazendo com primor,
tem blogs, sites que estão organizando essas questões, falando assim, eu não digo só que é fake, eu digo que é fake por causa disso, disso e disso. Né? Você vê Então, que converge com aquela coisa que eu te falei de comprometimento. Ela tem que acreditar em você. Né? Se você não falar a verdade, eu acho que isso tem tudo a ver. Mas eu acho que temos uma coisa aí fora da curva e eu quero compartilhar a angústia. E solidarizar a angústia da Patrícia. Tudo certo, eu mesmo comecei a falar aqui que o momento do jornalismo é um momento de resgate da credibilidade e as fake news podem ser uma oportunidade para isso. Ok, concordo 100%. Mas me parece que se criou, viu, Patrícia, eu acho que isso vai de encontro com a tua angústia, um determinado tipo de público, a partir de um fenômeno que alguns estão classificando, eu não sei se já existe uma construção teórica sustentável para isso, mas estão chamando do tal do viés de confirmação. Né? O que é o viés de confirmação? Fulano disse aquilo que eu gostaria de ouvir sobre um determinado ponto. A boa fake news, entre aspas, a fake news que cola, a fake news que emplaca, a fake news que vai para frente, é aquela fake news que encontra do outro lado uma vontade de que as coisas fossem daquele jeito, de que o fato fosse daquele jeito. Pandemia, né? Quando eu converso com alguém, por exemplo, participo de um grupo aí de pedal, de bike, foi o esporte que eu encontrei para fazer, vocês sabem que eu faço isso, mas agora na pandemia mais ainda, porque é um esporte correto do ponto de vista do isolamento, etc, etc. E com algumas pessoas que estão nessa também eu converso, e eu já ouvi coisas das pessoas assim, será que essa pandemia aí... Que veja... É verdadeira? Não vi ninguém morrendo, sabe? Assim, no fundo, qual que é o lance do viés de... O cara quer que não haja pandemia, o cara quer acreditar que o mundo está igual. E se isso não é uma grande conspiração? Porque, afinal, a China está crescendo, né? Eles estão querendo dominar o mundo, né? Assim, e se? Então, eu acho, de verdade, que está surgindo um público que você pode provar por A mais B mais C, que a notícia vai surgir o público, e esse público era muito... Essa é a angústia. Era muito maior do que a gente imaginava. E não é um público ignorante do ponto de vista da escolaridade. Não, a gente está falando de gente com formação ok, e que quer ouvir aquilo, e que se sente mais confortável com essa bobageira, e que vai ter um espaço para essas pessoas. Eu acho que a gente, em algum momento, vai precisar se conformar que a gente não vai conseguir, que a comunicação não vai conseguir falar com um determinado público. É quase filosófico isso aí. Eu acho que em algum momento a gente consegue acabar com esse público no sentido de mudar a cabeça das pessoas lá de baixo, na educação. A educação faz isso. Né? Você tem que estudar, você tem que desenvolver o senso crítico e tal. Mas eu acho que cabeças adultas formadas que querem entender que nós não temos uma pandemia, que a vacina vai mudar não sei o que na cabeça da pessoa, vai colocar um chip para te fazer... Eu acho que uma pessoa que... Não. Esse cara... Eu lembro, Sclavi, do comecinho, lá no comecinho de março, que as maiores notícias, maiores fake news que rolavam era de alimentação. Então, tome água com limão, gengibre... Nossa, espreme não sei o que no olho. E você, então, está exatamente por aí. Um dos quesitos mesmo é que você dá a solução para um problema, todo mundo quer. Então, justamente por isso que explode. Que todo mundo fala e que surge uma questão muito forte, que realmente as pessoas elas se munem dessas informações e não vão ser convencidas do contrário. Né? Justamente porque... É o negacionismo, né? O cara não existe isso. Na verdade, eu acho que nós estamos caminhando, gente, por um processo que é um processo de educar para o consumo de informações. Esse vai ser o processo. Minha angústia passa por aí. Nós precisamos educar as pessoas para que elas passem a consumir informações da maneira correta. Não adianta eu abrir o grupo da família do WhatsApp e começar a propagar por aí que a vacina chinesa faz crescer 9 centímetros
em alguma parte aleatória do corpo. Não vai dar mais para ser assim. E esse processo educativo, e eu compartilho com você mais uma angústia, né, Sclavi, que é justamente de a gente não conseguir alcançar esse público que tem formação e que acredita, né, nesse monte de papagaiada, né, que é inacreditável. Você olha para a pessoa começa a conversar com você, você fala, não, deve ser ironia, eu não estou sendo suficientemente perspicaz, mas essa pessoa está sendo irônica comigo, e depois você descobre que não. Eu acho que esse processo educativo, a imprensa vai ter que começar um processo educativo para ensinar as pessoas como deve ser feito, como dessa informação. Eu acho que até tem iniciativas, né, Sclavi? Você pega lá, vê se é mentira ou é verdade, e você vai lá, põe a notícia, você descobre, assim, por exemplo, como você tem para mim é padrão, quer dizer, uma das coisas que funciona, não ser ligando, mas, por exemplo, fui comprar uma máscara de não sei o que lá, aí eu vou lá, Reclame Aqui. Antes de entrar no site, eu vou no Reclame Aqui para ver se tem alguma história. Não tem, eu vou ligar para fulano Beltrano se comprou. Então, a minha angústia, eu acho que tem a ver com a de vocês todos, tem essa parte, né, esse share aí, falando em comunicação, esse share que acredita que a Terra é plana, que não existiu holocausto, que vai dar câncer e HIV, né, na vacina, ou não, você é louco, vou tomar a vacina. Vai existir esses caras. Eu vou dar um passinho atrás, quando, por exemplo, você vai falar de autoestima. Né? Eu sou casado com uma psicóloga, então como é que você faz o cara ficar, digamos assim, a psique do cara ficar forte, né? Tem a ver, fazer uma analogia aqui básica com conhecimento. Você falou aí, né, o seu Sclavi, sobre essas pessoas que até estão crescidinhas e estão ainda acreditando, né, no duende do jardim e tal. Mas, assim, a minha angústia vai permear pela educação, como todo mundo aqui é professor. Nós temos um trabalho homérico aí de pegar essas pessoas e falar, cidadão, lê aqui, olha aqui, veja aqui, e incessantemente nós vamos ter que fazer, vai continuar existindo o cara que acha que o Elvis não morreu, entendeu? Então, eu acredito sim, essas pessoas vão estar lá. Mas o que você tem que reforçar é a psique do cidadão. É assim, que é uma angústia minha como professor, é o seguinte, o que é... Esses caras eu acho que até estão perdidos, eles podem até ser em algum momento formadores de opinião, como foram em 2018, né? Como foram e levaram a gente para onde a gente está hoje, um percentual grande, tanto que elegeu, mas eu estou dizendo o seguinte, a minha preocupação é essa molecada, esses jovens, que eu falo para eles, vocês têm muita informação e pouco conhecimento. E ontem eu assisti lá no Provoca, não sei se vocês viram, que eu queria justamente ouvir o que tinha esse cientista da computação para falar, que o nome dele é o Silvio Meira. Eu não sabia que ele estava ligado ao Porto Digital, lá em Recife. Pô, o cara é um gênio, fiquei maravilhado com ele e falou assim, gente, tem muita informação, mas tem gente que não sabe filtrar. O problema é o filtro. Então, eu peguei aquilo para mim e falei, é verdade, né? Você tem a biblioteca do mundo no seu dedo, mas se você não souber procurar, você está fadado ao fracasso. Então, a gente dá um passo atrás e faz o quê? Bem, primeiro eu vou solidificar, eu vou informar, eu vou dar subsídio para esse cara ser crítico, para esse cara pensar e falar assim, não, cara, eu pego meu filho todo dia e falo assim, não, é verdade ou é mentira? Porque eu sou o maior publicitário, eu vendo umas coisas e falo assim, haha, te peguei, mentira. Por quê? Eu estou falando para ele ser crítico, para ele se informar, ler 10, 20, 30 jornais, se você quiser, todas as comunicações do mundo, mas você tem que deixar esse cara crítico, esse indivíduo crítico, para ele pensar, para ele raciocinar
ele ter aquele lampejo de sabedoria e falar assim, realmente isso aqui é mentira, né? Isso aqui, por isso que eu falei que é quase filosófico, né? Que tem a ver com a humanidade. Você falou uma coisa importante, a gente tem, a gente quer acreditar que janeiro não vai ter mais nada, né? Que janeiro... então, principalmente isso, que ninguém vai tomar uma vacina e pronto, acabou o vírus. Mentira! Você tem que pegar esse cara e falar, ó, a vacina é um processo. O jornal, a notícia do jornal é um processo. Pega a revista, pega a web, pega o blog. É só um processo, não é o fim. É um processo que você vai construindo dentro do seu HDzinho e aí vai formatando. Então, a minha angústia é criar criticidade, ajudar a criar criticidade, e aí nós estamos num momento muito ruim, já sempre foi da educação, e estamos pior, porque estão deixados de lado, se o cara vai estudar ou não, isso não faz muita diferença, e eu estou com medo de não acessar essas pessoas. Eu sou um canal, né? Desculpa, só para acabar o raciocínio. E tenho medo, a minha angústia é não acessar essas pessoas que estão em formação, que estão ali, são, né, o barro, e falar para eles, olha isso, não que eu vou falar a verdade ou certo, mas olha, por aqui, talvez por aqui e tal, para ele formar massa crítica e ele decidir em algum momento certo. Desculpa, essa era a minha angústia, né? E aí por isso que eu acho que o problema é sistêmico, né? O problema é sistêmico. Essas pessoas que hoje estão aí acreditando nessas coisas todas, que querem acreditar porque querem acreditar, e tem um problema na discussão na argumentação com essas pessoas. A mentira, ela prova qualquer coisa, né? Vai ter sempre um outro argumento. Não tem fim isso, não tem solução racional. Na dialética, você não vai encontrar uma solução para isso. Sim. Não imagina que a lógica... Não, porque se a mentira está valendo, eu provo qualquer coisa. Eu vou nessa discussão até o fim e acabou. É mais importante lacrar, sabe? Uma coisa estapafúrdia do que qualquer outra coisa. Então, o que eu vejo, assim, a gente formou essa sociedade. Nesse país, nós temos mais tempo de democracia do que tivemos de ditadura. E a democracia formou esse povo que está aí, né? Então, eu acho que... Não sei o quanto a gente consegue modificar isso, mas eu acho que no barro ali, como você bem colocou, a gente pode, a partir de um processo educacional profundo, encaminhar essa coisa de um outro jeito, sabe? Parar de relativizar a ciência, eu acho que talvez a gente tenha cometido erros graves nesse tempo tão libertário e lindo que foi a retomada democrática, de deixar a coisa tão solta e tão linda. Não, tudo é relativo, tudo é um mundo, tudo... Democracia. Virou mesmo, tudo é lindo. Mas, né, eu vejo outros países que a gente não tem esse problema. Por exemplo, vocês viram o que aconteceu com o Chile agora, né? Eles mudaram, pegaram a Constituição, viraram aquele país de ponta cabeça, etc. Não tinha naquelas manifestações, se chegasse ali no meio e falava, não teve a ditadura chilena. Você morria. Em 10 segundos, espancado. Tanto faz qual fosse o seu lado. Ninguém tem, em plena posse das faculdades mentais, no Chile alguém fala que Pinochet não foi um ditador. Houve um trabalho educacional diferente naquele lugar. Não só educacional, né, Flávio? Eu acho que até a formação da democracia no Chile foi diferente da formação nossa. Ficamos com aquele ranço militar, tanto é que nós temos um restolho desse ranço militar ocupando a presidência da República, e esse ranço nunca saiu. Né? Esse ranço do AI-5, esses 30 e poucos anos de democracia, o ranço do AI-5 vem nos acompanhando. Por isso que eu volto à estrutura, né? Como é que foi feita essa estrutura? E aí minha angústia é estruturar. Eu tenho medo que a gente não está tendo um canal, até por questões práticas, né? Tipo,
institucionalizadas, as escolas pararam, tudo bem, você está aí tentando dar aula online, mas as escolas particulares até conseguiram dar online. Mas e as públicas, né, estaduais, que o cara não tem internet, tem um celular vagabundo, tem um gatonete. Então, me preocupa que nós vamos retroceder mais, assim, nós não estamos tendo canal, não estamos tendo um elo, uma liga para falar, para destruir isso que o próprio Sclavi falou. Tem cara que acredita na fada do dente ainda, né? Então, a fada do dente da brincadeira, deixa a criança acreditar na fada do dente. Mas eu estou dizendo assim, acredita, né, que era melhor daquele jeito do que... Então, eu tenho medo que a gente não está tendo acesso como canais que passam, né, as coisas para o povo. Não temos canais, esses canais foram interrompidos drasticamente, fisicamente, institucionalmente, né? E eu tenho medo de não passar. Quer dizer, eu sou um idealista, um resiliente, e eu vou falar, eu sou até realista o suficiente para falar, não, a gente consegue, né? Vamos lá. Ô, Jarra. Essa é a minha angústia, mas eu vou continuar fazendo o que eu estou fazendo. Ó, mas parou para todo mundo, parou para eles também, né? Parou para o pessoal. A gente tem que aprender a fazer guerrilha do jeito que essa gente faz. A gente tem que aprender a usar o WhatsApp do jeito que eles usam. Mas... sabe, para fazer uma comunicação. Diga lá, Silvia, desculpa. Não, é exatamente isso que está acontecendo agora aqui. É isso que eu fiquei pensando enquanto você estava falando, né? Esses 4 professores, esses 4 comunicadores falando sobre isso, com essa intenção, né? A intenção não é um bate-papo entre amigos, entre pessoas profissionais que se gostam, é justamente a gente conseguir compilar aqui e falar para as pessoas, né? Disseminar isso de uma forma, lançar essa semente, né? Eu também vejo, eu sou muito otimista, inclusive tem algumas pessoas que até tiram sarro disso, né? Falam que eu tenho furor pedagógico. Eu sou otimista porque eu vejo, assim, nos alunos, né, que hoje em dia não tem uma faixa etária padrão, né? Nós temos alunos de todas as idades, mas eu vejo com muito otimismo muitos alunos também tendo esse tipo de discurso que nós temos, né? Pessoas que estão se formando, que estão sendo capacitadas agora, também tendo esse discurso que nós temos, e às vezes até com mais informações e muito mais já natos digitais, né? E eles já conseguem ter um pouquinho mais de versatilidade em relação a diversas coisas. Então, eu vejo com muito otimismo justamente esse encontro entre a gente, muito otimismo, alguns alunos que trouxeram essa imagem, que eu enxerguei neles uma possibilidade de mudança, um segmento, né? Porque a gente está formando pessoas, nós estamos sempre nos formando e estamos formando pessoas, formando profissionais. Então, eu vejo com muito otimismo isso. Tenho certeza, por exemplo, que os alunos que vão compartilhar esse vídeo, os alunos que vão falar sobre esse vídeo, eles vão estar fazendo esse movimento. Quem vai comentar também vai estar fazendo esse movimento. Então, eu vejo de forma... É complicado, é uma realidade que eu acho que não vai ser imediatamente... Não vamos sair de uma situação angustiante para uma situação de euforia, coisa. Claro. Mas tem um caminho luminoso aí, porque a resiliência, essa questão da resiliência, essa questão do que a pandemia revelou no ser humano é muito forte. Porque quem está em prol da verdade, quem está em prol da verdade dos fatos, quem está em prol da transparência, ficou muito transparente, ficou muito positivo e muito resiliente. Então, revelou, trouxe à tona essas pessoas que às vezes estavam esquecidas, caladas, e agora estão em lives, em grupos de WhatsApp, ou o que quer que seja. Lógico que a gente, às vezes, fica um pouco cansado de tanta informação, mas a gente também sabe que informação de qualidade faz toda a diferença. Então, eu vejo com
positivismo. A gente descobriu, até falando, o mal apareceu também de forma explícita, né? Então, isso é interessante, e antigamente velado, agora não mais velado, agora explicitamente ele apareceu. Então, você não pode nem falar que você não está vendo, você está vendo. Então, você vai ter que tomar uma posição, ou você vai morrer, né? Então, você tem que tomar essa atitude. Se outrora você não via porque estava velado, ou alguém escondia, hoje não, hoje está explícito, revelou-se, já desde a eleição a gente está vindo, né? 80% da sua família você deletou, né? Porque você acabou descobrindo alguma coisa ali, como é que é? Algo podre no paraíso, então você descobre, você já deleta, né? Explicitamente a pessoa percebeu da sua família que você deletou, né? A gente fazia uma boa vizinhança, política de boa vizinhança. Não também. E a gente viu o mal aparecer na televisão, como na parte jornalística, os fake news, eu acho que o explícito aí é o fake news, o cara ganha dinheiro com mentira explícita em cadeia nacional, né? Assim como a comunicação também, mas o que é importante é que eu acho que os sãos sobreviverão, né? Eu acredito que eu vejo agora, eu vejo até uma coisa sendo positiva. Eu estava vendo lá na Casa do Saber também um episódio muito legal, e assim, é explícito. Você vê que no começo da pandemia existia até um coletivo, assim, tal. Mas outra coisa bacana que a gente está vendo, minha mulher me ensinou com os pacientes dela, falando psicologicamente, que as pessoas não estão suportando mais, suportando mesmo, e elas vão falar. E ao falar, você descobre, digamos assim, o lado, né? Descobre que ela é do mal, ou é do bem, ou ela está desesperada, a psique dela quebrou. Mas isso é importante do que está lá guardado e, de repente, um vulcão explode e matou 500 mil pessoas e você nem sabe. Hoje você sabe, você está vendo, está explícito que aquilo lá, aquele cara é do mal, aquele cara está fazendo bem, não tem, inclusive polarizou bastante. Eu vejo um lado, não sou a favor da polarização, mas a polarização mostrou coisas que a gente não via, né? Sim, vou passar com o carro em cima da sua cabeça. Você não sabia que o cara ia passar. Hoje ele fala, não, vou passar o carro em cima da sua cabeça, entendeu? Eu não via... aconteceu um caso comigo, eu não via o quanto eu via, eu lia, eu sabia do policiamento, né? O quanto era terrível, né? A gente fala e cada vez mais a violência e tal. Mas parece que houve como é que a gente fala aí, gente? Me ajudem. Houve uma permissão, né? Por causa da polarização, de você falar e agir, não só falar, mas fazer o que você está pensando. E eu tive uma situação horrível, onde eu fui, junto com meu filho, como é que é? Um enquadro. E ali, um enquadro. E ali eu vi tudo que eu tinha lido sobre o Gessé de Souza, eu vi ali, na minha frente, o policial apontando o dedo na minha cara e falando assim, legal, eu não quero o seu documento, quero o documento desse cara aqui. Esse cara era meu filho, ele é negro. Então, até então, eu não tinha visto, talvez eu nem tinha percebido, nem tinham explicitado. Eles tiveram, nesse momento atual, político, etc., social, etc., nosso, eles explicitaram, volto a falar, dentro da nossa família. Você não sabia que existia um cara dentro da sua família daquele jeito. De repente, depois da eleição, esse cara fala, é isso mesmo. Aí você fala, meu Deus do céu. Então, isso nos mostrou, né,
todo Acho que esse foi, lado... na verdade, já a gente teve, nos últimos anos, na verdade, nos últimos 5 anos, a gente tem tido uma legitimação de algumas coisas, principalmente desse poder coercitivo da polícia. Na verdade, esse poder coercitivo da polícia surge muito mais forte a partir de 2013, daquelas manifestações de junho de 2013, Sim. e só se agrava. Só se agrava. É um problema estrutural da própria instituição. Então, a gente tem que pensar, também é uma angústia para a gente dividir aí nas nossas reflexões. Então, a minha angústia é a seguinte, eu vi o mal, né? A gente está vendo o mal explícito, está vendo fake news, e a gente ganhando dinheiro com essa crueldade, né? Que reverbera em todos os níveis, né? Não vai tomar vacina, você não vai morrer, em vez de curar, né? A polícia, a economia, principalmente a educação, que eu acho que a educação realmente... Então, para fechar aqui o meu raciocínio, a minha angústia, eu vi, né? Eu estou vendo o mal, a sombra, né? Minha mulher fala que é a sombra, né? A gente tem a sombra dentro da gente, mas o cara está mostrando a sombra para você. E isso, de certa forma, é bom para que a gente tome uma atitude, né? Para que a gente faça alguma coisa. Eu acho que, na minha posição como professor, o que eu estou vendo, essa angústia faz com que eu tome algumas atitudes. Vou educar, vou continuar fazendo meu trabalho mais assiduamente, agora talvez com uma metralhadora, né, de educação, porque só aquele 45 não resolve mais, tem que pegar um canhão, sei lá, né? Mas é por aí, essa é a minha angústia, a educação. Obrigada, Jarra, pela sua angústia. Sil, quer revelar a sua angústia aí pra gente? Dinheiro não vale, sem dinheiro não vale, tá? Dinheiro não... Olha, a minha angústia é justamente algo que o Sclavi colocou à tona, revelou, né? Que é essa questão de que as fake news, elas, de fato, a gente não vai vencer, né? Não tem como vencer, porque elas estão vindo de encontro com um anseio do povo. Então, o povo quer aquilo, o povo quer aquele remédio, o povo quer aquela solução rápida, o povo quer aquela situação e aí acaba. Então, a minha angústia mais é que verificar, até a partir da nossa conversa e das reflexões, que a gente vai continuar lutando, vai ser cansativo, mas a gente vai continuar lutando. E que não vai ser algo que vai ser resolvido assim, de forma muito rápida, e a gente vai ter que ser muito firme, muito verdadeiro, resiliente e muito empreendedor. Com certeza. Fazemos parte desse processo. Então, eu acho que a grande angústia, assim, o que restará de tudo aí depois desse processo que a gente está vivendo, né? Às vezes eu acordo muito mais esperançoso, às vezes eu acordo muito mais angustiado. Eu acho que são tempos de polaridades, né? De grandes polaridades. Eu às vezes penso nisso, mas eu acho que a maior angústia é a seguinte: até que ponto a gente vai jogar coisas que a gente construiu, convicções que a gente construiu ao longo de uma vida inteira no lixo para buscar um novo incerto, e até que ponto a gente vai recuperar coisas que a gente construiu durante uma vida inteira. Sabe, eu acho que, como é um momento paradoxal, eu tenho medo de jogar, que o mundo jogue coisas importantes fora, né? E entre elas, a ideia de alguém com uma lousa e um giz na mão, a saliva na boca, o tal do professor. Essa é talvez a minha maior angústia, né? A gente não pode esquecer que esse velho processo da lousa, do professor falando, do aluno ouvindo, né? Essa convicção de que esse cara é um cara importante para a sociedade, que esse sujeito é um sujeito importante para a sociedade, a gente precisa retomar isso e não simplesmente jogar fora para reconstruir. Não, isso eu acho que a gente tem que retomar. No momento zero, no final da pandemia, isso precisa ser retomado.
Grava aí aquele negócio que eu vou falar para vocês, que é assim: agora escolas com professores reais. Vem aqui que você vai ter aula de... Vai ser um diferencial. Professores reais. Né? Reais. Gente. Gente, muito na lousa, legal. né? Um giz. Muito legal esse nosso papo de hoje. Eu acho que fica aí para os nossos alunos e as pessoas que vão compartilhar com a gente esses momentos, fica essa lição da educação, do refletir sobre o fazer comunicação, que é uma reflexão constante, né, diariamente, novas ferramentas, novos processos, novos feedbacks, a questão dos fake news, a questão da polaridade da sociedade. Acho que tudo isso forma um bolo que nós temos que cortar ao meio, deglutir lentamente tudo isso, refletindo sobre para modificar a maneira de fazer no ano que vem. Então, assim, as minhas angústias, na verdade, não podem se refletir em 2021. Né? Elas têm que se encerrar em 2020 e eu tentar um processo de construção, de mudança para 2021. Transformar. Moçada, fiquei muito contente desse nosso papo, não sei vocês, mas fiquei muito contente e eu acho que a gente vai fazer outros. Por favor, nesse mesmo nível, eu adorei também. Eu acho que eu sou um cara privilegiado, não estou a rasgar seda, não, porque você conversar e tentar conversar sobre... Eu acho que esse que é o grande lance, você trocar figurinhas sobre assuntos e o que é possível fazer de forma ponderada, né? E ainda com energia, né? Final de ano, começo do ano que vem, e não deixar a peteca cair. Eu acho que nós somos pivôs disso aí, eu acho. A gente tem que lutar bravamente, certo? Certo, pessoal. Então, bom descanso para vocês, boas festas. Viva! E a gente se vê logo, logo. Tchau para vocês. Tchau. Tudo de bom. Beijo. Tchau, obrigado. Beijo. Tchau.